Deus, Ele fez tudo perfeito, pessoal. Fez o homem em sua imagem, semelhança. O homem era perfeito, tinha intimidade, tinha comunhão com Deus, tinha a presença de Deus, e comia do bem e do melhor, desfrutava do melhor de Deus. Deus orientou, Deus, Ele aconselhou. Deus não obriga ninguém a nada, Deus nunca obrigou. Talvez, se Deus obrigasse, seria diferente. Alguns até lhe obedeceriam, mas seria por obrigação, e Deus não quer isso. Que não é feito de coração, o amor não vai longe, pessoal, mais cedo ou mais tarde cai por terra. E Deus, Ele ama o homem, Ele sempre amou, porque eu já disse e repito, foi a coroa da sua criação. Deus fez o homem para o seu louvor, para ter uma intimidade com Ele, olha só, um relacionamento com Ele. Deus quer ter um relacionamento com você, uma intimidade. Deus quer cuidar de você, é o que Deus queria fazer, sempre quis fazer isso, e Ele cuidava de Adão, cuidava de Eva, mas orientados, eles acabaram por ouvir o que? A voz do inimigo, a voz do diabo, a voz de Satanás, encarnado, manifestado numa serpente. Essa é a palavra certa, porque o diabo é espírito, como Deus é espírito. O homem, ele fez corpo, alma e espírito, diferenciado. Então, Adão e Eva tinham o quê? Uma comunhão no espírito com Deus, o Deus que é espírito. Mas quando ouviram o diabo lhes enganando, sugerindo que se eles comessem daquilo que Deus havia proibido, que Deus colocou uma árvore no centro do jardim e disse, ó, desta árvore, do fruto dela não comereis. O dia em que vocês comer, certamente morrereis. Deus advertiu, Deus orientou, Deus ensinou. Eu já ouvi pessoas me falar assim, bispo, por que Deus pôs aquela árvore? Se Ele sabia que o homem poderia cair. Para você ver, quem se casa, casa com quem ama. E quando se ama, confia. Amém, pessoal? A confiança não pode ser traída. Uma vez que se trai a confiança, acaba-se o quê? Acaba-se o casamento, acaba-se aquele relacionamento, fica difícil. Então, Deus havia advertido, e eles deram ouvido o quê? A Satanás, o opositor, a oposição. No seu reino celestial, Deus, antes da criação do homem, Lúcifer, ele era um anjo, um dos principais, e muitos anjos, mas ele fez o que? Uma rebelião no céu. Ele se rebelou contra Deus, ele quis ser igual a Deus, ou superior a Deus ainda. Então Deus o expulsou, né, juntamente com muitos anjos, milhões de anjos foram arrancados do céu na força e lançados para o abismo, lançados para as trevas. Jesus disse certa feita, né, eu via Satanás, né, sendo que lançado como um raio nas profundezas. Então você veja bem que o diabo foi lançado. Então Satanás sabia que o homem era cuidado por Deus, ele era amparado pelo Todo-Poderoso, e ele, enciumado, movido de inveja, ele quis então que enganar o ser humano, e Adão, Eva por sua vez caíram no engano, foram iludidos. Mas veja que interessante, eles estavam onde? No Éden, na presença de Deus. Olha só, Deus era com eles e caíram. Eu lhe faço uma pergunta, imagine nós hoje, imagine nós. Há pessoas que muitas vezes estão na igreja e para elas está tudo bem de estar na igreja simplesmente, porque eu faço isso, eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, eu não falto às reuniões, eu estou há tanto tempo aqui, eu conheço a Bíblia, e não há essa preocupação em vigiar, porque o que Deus deu de orientação a eles era para que eles ficassem atentos a qualquer movimento estranho, e eles se iludiram e caíram na proposta de Satanás. Então Deus, ele não tem culpa de nada. A Bíblia fala assim que
Por intermédio de um homem veio o pecado ao mundo, olha só, Adão. E o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 3, que todos pecaram, todos, destituídos estão que é da glória de Deus, da presença de Deus. Por quê? Quando o homem pecou, o que Deus fez? Eu disse que você certamente morreria, ou seja, perdeu a vida eterna. O homem não era para morrer, perdeu a vida eterna, caiu em pecado, ou seja, errou o alvo, desobediência. Pecar é desobedecer a Deus, seja no que for, pequenos detalhes. Não existe pecado pequeno ou pecado grande. Pecado, como consequência, vem a condenação. Amém? Amém, pessoal? E eles foram o quê? Condenados. Perderam aquele local onde conviviam na presença de Deus. Deus os expulsou do jardim. Deus errou? Não, Deus não errou. Deus advertiu, Deus orientou, Deus disse como seria. E eles teriam que arcar agora com as consequências. Você é inteligente, você tem uma mente aí, você pensa, você raciocina. O problema de muita gente é que as pessoas não param para pensar, raciocinar, para tomar decisões, e acabam tomando decisões erradas. Adão, tenho certeza, deve ter relutado. Satanás falou na cabeça de Eva, ela mais sensível, né? Quem sabe acabou se iludindo e induzindo, e caíram ambos. Os dois erraram. Isso não vem ao mérito, se é ela ou ele, os dois acabaram errando. Não era para errar, não era para sair da presença de Deus. Perderam a imagem, a semelhança do Altíssimo. Olha só, pessoal, se tornaram o quê? Cheios de malícia, de inveja. Foram lançados fora. Você pode ver que os primeiros filhos, Caim e Abel, um foi do campo, né? E o outro foi pastor de ovelhas, Caim e Abel. E um enciumado do outro, invejado, por inveja, por ciúmes, matou o próprio irmão. Você vê que o pecado foi se alastrando. Então todos pecaram. É o que você vê hoje nesse mundo. É tanta barbárie, pode ver. É tanta corrupção, né? É tanta mentira, é tanta traição. Quantos, né? O pai traindo um filho numa questão, um irmão traindo o irmão, o esposo traindo a esposa, né? Amigos numa sociedade, e assim por diante. É tanta traição, tanta coisa errada. Por quê? Porque a natureza humana, ela absorveu o quê? A natureza de seu pai. E o pai da mentira é o quem? É o diabo. Muita gente não gosta de ouvir isso, mas muitas pessoas, infelizmente ainda, por favor, não se escandalize, são filhos, filhas do diabo ainda. Olha só. Como assim, bispo? Eu não conheço ele, eu não nasci dele. A natureza humana, ela é perversa, pessoal. O coração humano é corrupto, é perverso. Amém, gente? Tem a natureza o quê? Daquele que lhe conduz. Jesus disse isso, que o mundo jaz no maligno, tudo que há no mundo é dele. Olha só. Então o homem, se ele não for restaurado, quando digo homem em termo genérico, homem e mulher, se eles não forem restaurados, se eles não forem tratados, trabalhados pelo Espírito de Deus, não alcançam mais a grandeza, a glória de Deus em suas vidas, o Espírito de Deus para estar consigo. Você vê que quando uma criança nasce, ela tem o DNA do pai, da mãe. Amém, gente? Amém, pessoal? O ser humano, na verdade, tem o DNA o quê? Dos seus pais. E o que nós precisamos, espiritualmente falando, é ter o DNA de Deus em nossas vidas, olha só. E isso só através do Espírito Santo. Então o homem, Deus tem o desejo de restaurar, Deus tem o desejo de reconciliar o homem para consigo. Por isso que Paulo diz que o evangelho que ele pregava, o evangelho que nós pregamos, é o evangelho da reconciliação. É de trazer o homem à presença de Deus. A religião tem o ato de religar o homem a Deus. Não consegue. Religião nenhuma salva. Nem evangélica, nem católica, nem espírita. Nenhuma religião. Para religar o homem a Deus, só o Espírito Santo. Só o Espírito de Deus. Através do quê? Do conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade que é essa? Que eu nasci em pecado. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós somos pecadores. Todos que nasceram de homem e mulher são pecadores, pessoal. Todos são pecadores. Todos. Só houve um que não nasceu em pecado, que foi Jesus, porque foi gerado e concebido por obra do Espírito Santo. Olha que interessante.
Então ele resistiu e permaneceu com o DNA do pai, suportou as dificuldades, as circunstâncias difíceis, suportou as injúrias, calúnias, as perseguições, não se rendeu, não se curvou, não caiu em pecado. Ele permaneceu o quê? Puro, permaneceu para aquilo que ele veio, para ser sacrificado em favor das nossas vidas, e pela fé, crendo nele, o sacrifício de Deus, somos remidos do pecado. Olha só, então Deus sempre quis o quê? Reconciliar o homem para consigo. Deus foi forçado, por assim dizer, a se sujeitar, sendo Deus tão grande, tão maravilhoso, poderia exterminar com a raça humana, num abrir e fechar de olhos, como fez no dilúvio certa feita, como fez com Sodoma e Gomorra, que derramou fogo sobre aquelas duas cidades. Mas Deus, ele por amor, o remanescente tem permanecido, e Deus quer tratar. Através de Noé, 8 naquela arca voltaram a encher a terra novamente, né? Então, ou seja, no dilúvio, Deus não quer fazer isso. Deus viu que não é assim. Ele quer dar a oportunidade pela graça. Você vê que a lei veio por Moisés e não conseguiu salvar. A Bíblia fala que pela lei ninguém será salvo, ninguém será justificado. Olha só, ou seja, é a fé. Então, o que nós queremos passar para você nessa noite é a fé de Deus, pessoal. Que você tem que crer que o Senhor Jesus é o caminho e a verdade e a vida para você, não existe outro. É o meio pelo qual importa que sejamos salvos, não existe outro meio, nenhuma religião, nenhuma igreja, isso não existe. Nós estamos aqui como igreja do Senhor Jesus, como corpo de Cristo, não nos gabamos por isso, porque é espiritual, a igreja é espiritual, amém? O reino de Deus se manifesta dentro de cada pessoa, particularmente, individualmente, através do quê? Da fé. Quando cremos no Senhor Jesus, quando invocamos Ele, entendendo que somos nada, que somos pequenos, que somos errantes, que somos pecadores, que precisamos do seu Espírito, precisamos do perdão dos nossos pecados. É verdade, não pedimos para nascer, mas já que nascemos no pecado, temos a escolha, amém? Temos a oportunidade de escolher para onde ir, se para o céu ou se para o inferno, porque muitos estão aí indo para o inferno, porque não se arrependem, não se convertem à palavra de Deus. Não cabe a nós julgarmos quem é quem. Uma coisa é certa, precisamos buscar a Deus, pessoal. A Bíblia fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Jesus disse que todo aquele que invocar será salvo, amém, gente? Temos que invocar, e invocar não é só de boca, de palavra, não, pessoal, é de ter uma vida na presença de Deus, de colocar a nossa vida no altar de Deus, em fazer a sua vontade. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos reconciliados com Ele através do Senhor Jesus Cristo. Pai, usa teu poder e opera em mim, leva minha dor